Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui referente a cálculos, de fabricação mecânica, parte de cálculo técnico. E aqui um cálculo referente a RPM, para a parte de fabricação mecânica, é muito comum aí para a parte de usinagem, E aí no caso para esses cálculos, referente a RPM, você vai precisar de duas informações, que aí no caso é exatamente a velocidade de corte, que está aqui indicado, ou seja, a velocidade de corte de 60 metros por minuto. E aqui a indicação do diâmetro, qual vai ser a referência, nesse caso aí 4 polegadas e 1/4, 1/4 de polegada. Então a fórmula para se obter a rotação vai ser exatamente o seguinte, a gente chamar de N aí RPM. A gente vai ter a velocidade de corte multiplicado por 1000, esse 1000 ele entra aí no cálculo para questão de conversão, de milímetros para metros. E você tem a relação também do π, vou colocar aqui 3,14 multiplicado pelo diâmetro, o diâmetro que vai ser 4 polegadas e 1/4. Essa parte da fórmula, 3,14 multiplicado pelo diâmetro, é exatamente para você converter o elemento circular, o diâmetro, para um perímetro, nesse caso aí uma ação linear. Beleza, então velocidade de corte multiplicado por 1000 dividido por π multiplicado pelo diâmetro. Aí o que acontece? Vamos encontrar logo aqui o diâmetro em milímetros. Então nesse caso 4 polegadas e 1/4 de polegadas para milímetro, vou colocar aqui, a gente pode fazer o seguinte, converter para decimal. Como já tem 4 de valor inteiro, vai ficar 4, a divisão de 1 por 4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. 4 mais 0,25 vai dar 4,25. Então você pode pegar 4,25 e multiplicar por 25,4. Aí você converte já para milímetro. 25,4 multiplicado por 4,25. Vai dar 107,95, ou seja, esse é o diâmetro dessa peça em milímetros. Então é esse valor que nos interessa aí para substituição na fórmula. Vou apagar aqui. Então vai ficar basicamente o seguinte, o cálculo da RPM vai ficar N vai ser igual a velocidade de corte multiplicado por 1000, a velocidade de corte 60, 60 multiplicado por 1000 vai dar 60.000. Esse valor dividido exatamente por 3,14 multiplicado pelo diâmetro, que a gente calculou agora há pouco, e deu 107,95. Então basicamente é esse o cálculo aí para a gente encontrar RPM. Então fazendo essa divisão de 60.000 dividido exatamente por 3,14 multiplicado por 107,95, a gente vai encontrar 177, aproximadamente 177, ou seja, aproximadamente 177 RPM. Você pode dizer, 177 é uma rotação baixa, mas observe o seguinte, olha o diâmetro que a gente está aqui usinando, 4 polegadas e 1/4, ou seja, dá mais de 10 centímetros de diâmetro. E para a rotação é sempre aquela questão, um cálculo inversamente proporcional, quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Isso tudo muito ligado a essa característica aqui, que obviamente cada ferramenta vai ter a sua informação conforme o fabricante, que é a velocidade de corte. Ou seja, quando você calcula a RPM, é exatamente para garantir a velocidade de corte ali fornecida pelo fabricante. Então, se você tiver diâmetros diferentes, você vai ter, obviamente, rotações diferentes no cálculo, e essas rotações é exatamente para garantir aí os 60 metros por minuto. 60 metros conforme esse exemplo. Obviamente você vai ter a indicação da velocidade de corte de acordo com o fabricante ali indicando na sua respectiva ferramenta, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos às 10 horas da manhã, 14 horas e 20 horas. E é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, referente à parte de cálculo técnico, cálculo aplicado aí à parte de fabricação mecânica. E aí no caso é um cálculo referente à velocidade de corte, qual a velocidade de corte em metros por minuto para o parâmetro abaixo referente ao torneamento. Aí uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, quando a gente fala de velocidade de corte, a gente está falando da velocidade tangencial do contato da ferramenta com a peça. Isso vale tanto para a parte de fresamento como para a parte de torneamento. No caso da parte de fresamento,
é a referência do contato da ferramenta rotativa, né, com a superfície da peça, dependendo do perfil da peça, se vai ser cilíndrico, plano, enfim. Né? E no caso do torneamento, é exatamente a referência do contato da ferramenta, na maioria dos casos monocortante, em relação ao diâmetro da peça que está sendo ali torneada. Beleza. E essa velocidade de corte, a unidade dela é exatamente em metros por minuto, né? Que é a referência ali dos fabricantes. Né? Então vai depender de ferramenta para ferramenta. Material a ser aplicado ali para o processo, né? Ou seja, o material da peça que vai ser usinado. E os fabricantes eles fornecem, né, essa informação em metros por minuto. Então, no caso, a gente calcula normalmente a RPM, né? Ou seja, você calcula ali a RPM. Só que, às vezes, você não tem a referência da velocidade de corte da ferramenta que você está lá utilizando. E aí o que é comum a gente fazer? Fazer um processo de torneamento, né, para verificar a melhor condição de usinagem, guardar aquela referência da rotação, o diâmetro que foi aplicado e fazer o cálculo reverso exatamente para descobrir a velocidade de corte, para você não precisar ficar testando direto, né? Ou seja, você vai usar a velocidade de corte que você teve melhor êxito, né, ali na qualidade superficial da peça durante a operação. Né? E aí no caso, supondo que para essa situação a gente tenha descoberto 450 RPM para um diâmetro de 1,5 polegadas, né, a gente faz o cálculo exatamente para descobrir a velocidade de corte. Nesse caso, o cálculo ele vai ser o seguinte: vai ser o diâmetro multiplicado pela rotação multiplicado por π. Eu já vou colocar aqui sendo 3,14. O que acontece? O diâmetro ele tem que ser em metros. Né? O diâmetro tem que ser em metros. A rotação ela já está informada, 450 RPM. Então, para esse cálculo aqui, a gente teria 1,5 polegadas, que é o diâmetro. Né? Quanto é 1,5 polegadas em milímetros? Né? Fica mais fácil para converter. Você vai ter 1 polegada 25,4, meia polegada 12,7. Somando os dois vai dar igual a 38,1 milímetros. A gente precisa converter para metros. Então é só pegar esse valor e dividir exatamente por 1000. Né? A gente vai encontrar exatamente 0,0381. Né? Ou seja, lembrando que o milímetro, obviamente, é a milésima parte do metro. Né? Então aí basta você fazer a divisão por 1000. Ou seja, então esse aí seria o valor do diâmetro em metros, que seria multiplicado pela rotação 450 e multiplicado por π 3,14. Né? Então você vai encontrar essa velocidade de corte em metros por minuto, que é o parâmetro ali indicado pelos fabricantes conforme norma. Né? Então 0,0381 multiplicado por 450 multiplicado por 3,14 vai dar 53,83. Ou seja, essa seria a velocidade de corte em metros por minuto. Ou seja, imagina que você não tem aqui a referência da rotação e você quer calcular a rotação conforme aquele cálculo já bem popular, né, que vai ser a velocidade de corte, que aqui já está indicada por 1000, multiplicado por 1000. O resultado divide por π vezes o diâmetro em milímetros, para nesse caso você encontrar exatamente ali 450. Então o cálculo da velocidade de corte, como a gente viu, vai ser o diâmetro multiplicado pela rotação multiplicado por π. Só ficar atento com o diâmetro que ele vai ficar em metros, beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos às 10 horas, 14 horas e 20 horas, tá bom? Então é isso.